irmãos podem assentar-se, por favor. Abram as suas Bíblias no Evangelho de João. No capítulo 13. João 13. Leremos de 1 a 20. E depois de 31 a 35. João 13, de 1 a 20 e de 31 a 35, a Bíblia diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Simão lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou-se contra mim, seu
calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Agora, 31. Quando ele saiu, e esse ele é Judas, quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar um pouco deste texto com os irmãos, para que aprendamos um pouco mais com Jesus no contexto da sua ceia. Jesus estava reunido com eles para comer a Páscoa, para celebrar a Páscoa. E depois disso, os convidou para que ceassem. Foi nesta oportunidade que o Senhor revelou aos discípulos quem era Judas. Foi nessa oportunidade que o Senhor traduziu para os discípulos que ele seria traído e que o que o trairia estava ali com eles. Foi nesse contexto de ceia que o Senhor disse ser importante conhecer a palavra. Porém, importava que, conhecendo-a, ela fosse praticada. Foi nesse contexto que o Senhor abriu mão da sua honra como cidadão judeu que era, quando diz, tirando a sua roupa, tirando a sua blusa, tirando o seu manto, ele desnudou o seu tronco, o seu tórax. E viver assim era viver sem honra no contexto cultural judaico. Mas logo ele se cingiu, ele então se cobriu enquanto falava com a toalha. Mas daqui a pouco ele vai enxugar os pés dos discípulos com aquela toalha. Ele vai tirá-la de sobre si outra vez. Ele vai dizer para os discípulos que não somente está lavando os pés deles, mas que ele os está honrando. Meus irmãos, o que eu quero dizer nessa manhã para a igreja do Senhor reunida é que tudo isso faz parte do relacionamento cristão que o Senhor espera da sua igreja. Eu queria compartilhar com os irmãos algumas palavras sob esta perspectiva, aprendendo com o Senhor da ceia.
Poderia ser também aprendendo com o Senhor na ceia, porque todo esse ensinamento ele vai passar para os discípulos no momento em que vai comer o pão e tomar o vinho. Mas nós vamos aprender com Ele, que é o Senhor da nossa vida, o Senhor da igreja e é o Senhor da ceia também. Ele instituiu a ceia nos momentos em que antecediam a sua morte. A ceia do Senhor representa sua paixão, sua reverência à missão. A paixão de Jesus é um profundo comprometimento de alma com o Pai, que tem este plano, e com aqueles que serão alvos do cumprimento deste plano. Com o Pai, os discípulos e aqueles todos pelos quais ele orou na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, quando ele diz: Pai, não te peço somente por estes, mas por todos aqueles que através da tua palavra vão me conhecer. Ele orou por nós, ele nos inseriu no contexto da sua vida, da sua paixão. E o preço que ele pagou para que a gente aprenda isso com ele, o preço que ele pagou para que a gente receba a mensagem e cumpra a mensagem, coloque em prática o que da palavra aprendemos, foi um preço muito alto, foi o preço da sua vida. Foi o preço do maceramento do seu corpo puro. Se Jesus não pecou, seu corpo era puro. Ali ele derramou um sangue absolutamente imaculado. O autor da carta aos Hebreus disse que ele foi tão tentado quanto nós, e em momento algum cedeu ao pecado. Sangue do Cordeiro foi espargido ali nos umbrais do madeiro, lembrando os umbrais das portas dos hebreus no Egito na noite da Páscoa, marcados pelo sangue do Cordeiro de um ano, macho, sem mancha. Uma realidade similar. Agora quem está no madeiro e vai manchá-lo com o seu sangue é também um homem na fase adulta, mas puro, sem a mancha do pecado. O sangue do Cordeiro Santo também marcou o madeiro no Calvário, a fim de remir o cristão da morte eterna. Eu creio, irmãos, absolutamente. Irmã Luciana, irmã Conceição, irmã Alda, irmã doutora Elizabeth, irmã Simara, irmã Almeidinha, eu creio absolutamente que se não houvessem outras tantas, muitas e quantas bênçãos, Jocilce, o fato de nós termos garantida a nossa morte em paz, essa coisa horrorosa, essa coisa diabólica, essa coisa inexorável, que a partir do momento em que a pessoa nasce, está a persegui-la, essa coisa inevitável,
essa tragédia que é a morte, essa coisa que só faz parte da nossa vida por causa do pecado. Só o fato de enfrentarmos este último inimigo em paz já nos seria suficiente para vivermos uma vida de absoluta e total dedicação a Jesus. Só isso. Entenda o que é isso. Entendamos o que é isso. É algo que está no mundo sem ter sido planejado pelo Criador do mundo. É algo que faz parte da nossa vida sem ter sido planejado pelo autor da nossa vida. Imaginem, ele criou um plano de salvação, mas não tirou a morte. Entendamos o que estamos fazendo aqui. Nós participamos da ceia, porque ela é uma ordem de Jesus para a sua igreja aqui no mundo. Sendo para a igreja, a ceia é para os que fazem parte do novo pacto. Porque os que não têm com ele este pacto desesperam-se na iminência da morte. Vão para a morte sem a certeza de que depois que ela acontecer, o outro capítulo da vida se desenvolverá na presença dele, debaixo do manto dele, ao redor do trono dele, eternamente louvando-o ali. O pastor Luiz Hermínio falou algo interessante ontem, falou de forma jocosa, mas é uma tremenda verdade. E eu falei isso conversando com os diáconos há pouco no café. Ele disse, irmãos, que a bênção da glorificação, de estar com o Senhor lá, será também ver essas pessoas, essas personalidades da Bíblia, famosas. Eu quero ver Abraão, sim. Eu quero perguntar para ele, rapaz, como é que é sair de uma cidade onde você é o dono, você é o herdeiro maior, você tem tudo, você é ricaço, você é o senhor daquela nação, e ir para uma terra que você não conhece, levando só a sua mulher, algumas pessoas, amigas, parentes. Como é que é isso? Obedecer dessa forma, obedecer cegamente. Eu quero estar com Isaac e perguntar como é que é ter 2 filhos gêmeos e a herança maior não ser do que nasceu primeiro. Como é que você foi entender isso? Como é que você entendeu esse plano mirabolante do Senhor? A bênção está com o que sai agarrado no calcanhar do outro, no pé do outro. A bênção não está com aquele que sai primeiro. Como é que é isso, Isaac? Conta para mim. Eu li lá, mas não dá para alcançar. Me conta como foi, Isaac. Irmãos, eu quero ver Israel, que foi Jacó, o suplantador da primogenitura do seu irmão, mas que recebeu a bênção de ter no seu corpo uma marca feita pelo Deus da glória. Paulo foi dizer lá no Novo Testamento, desde agora ninguém me apoquente, pois trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Mas você, Israel, você andou mancando porque Ele te marcou, Ele mesmo, lá no Val de Jaboque. Israel, como é que é isso? Israel, quando José lá no Egito desenvolveu aquele caráter fantástico, admirado por todo mundo, ele não tinha o caráter do Jacó, ele tinha o caráter do Israel. Como é que é isso? Conta para mim. Davi, você está aqui. Davi, como é que é ter sido um homem segundo o coração de Deus? Irmãos, ele disse que ele quer fazer isso tudo lá.
Mas ele sabe que quando Abraão chegar perto dele, vai perguntar para ele assim: camarada, como é que é andar com Deus dentro de você? Como é que é andar na terra com Deus dentro de você? Irmãos, e ele falou isso meio sorrindo e tal, porque ele é esse proclamador assim, muito interessante. Mas, irmãos, Abraão não viveu o que a gente vive. Abraão não andou com Jesus dentro dele. Eu não entendo algumas coisas, irmãos. Eu não entendo algumas coisas. E eu acho que eu já estou dizendo para Deus: Senhor, eu não quero mais entendê-las. Se eu tiver que chorar por elas, eu vou chorar. Mas eu não vou procurar mais entendê-las. Sou teu servo. Rendi a minha vida. Já era casado, já tinha filhos. Para seguir esse teu chamado. Não entendi até hoje. Eu vou deixar para o Senhor me esclarecer na glória. Você entende como você entra num restaurante, almoça e paga no outro restaurante a comida que você comeu? Você entende isso, capitão? Eu não quero entender isso. Mas tem gente que deixa de dar o dízimo aqui para dar dízimo em outras igrejas. Vem se alimentar da palavra aqui e ainda tem capacidade de dizer: o pastor da nossa igreja prega muito bem. Erielto, o ministério te espera. Não estou dizendo isso para dizer: você é minha forra, não é isso não. Mas vai vendo isso. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso, minha irmã? Você entende isso, Haroldo? Haroldo é fiel depositário da confissão. Olha só. Há coisas que eu não entendo. Mas Isaac vai dizer para você, quando você estiver no céu com ele, como é, rapaz, viver na terra com Jesus dentro de você. Conta para mim, que eu não tive esse privilégio que você tem. Mas, irmãos, não é sempre que a gente está vivendo uma vida compatível à presença de Jesus em nós. Eu não falei isso para minha mulher, costumo falar. Mas eu corro o risco de ser hoje o dia que a igreja vai decidir assim: não queremos mais ouvir o pastor Heber. Mas eu precisava contar isso para você. Eu não entendo. A ceia é para os que fazem parte do novo pacto. E quantas mulheres, Débora, Zé Inácio recomeçará a reunião das Déboras. Que grande mulher. Ana, aquela que o próprio sacerdote se espantou com o seu derramamento no altar do Senhor, julgando-a embriagada. E ela diz: não, tua serva não bebeu bebida alcoólica de jeito nenhum, bebida forte não. Tamanha era a capacidade de derramamento e de adoração e de celebração de Ana. Ana gerou Samuel. Ela só queria ter um filho. Deus lhe deu um filho que foi o último juiz, Jane, Fernando, e o primeiro profeta da nação. E ungiu a 2 reis. É muito privilégio dessa mulher, mas ela não soube o que era viver tendo Jesus dentro dela.
E estes somos nós, aliançados no novo pacto. Componentes da nova aliança. O Senhor previu a nova aliança antes que ela se estabelecesse do Calvário, e muito antes Ele sabia que você integraria o novo pacto, porque Ele tem uma leitura da eternidade. Como Pai da eternidade, nada lhe é surpresa. Então, digam, Ele sabia que você seria um dos elementos do novo pacto. Então, Ururaí, Ele sabia que você seria um dos elementos do novo pacto. E a ceia é para estes. É para os que já fazem parte do novo pacto, da nova aliança, feita por Ele na cruz, com todos os que crerem que Ele é o Salvador, porque se entregou a pagar o preço da nossa salvação, e com todos os que entendem que Ele é Senhor, porque se tratava do próprio Deus encarnado na pessoa do Filho. Jesus Cristo declarou: eu e o Pai somos um. Então a ceia é para quem o tem como Salvador e Senhor, que são os evadidos, os que saem, os que emanam do novo pacto. São aqueles para os quais o Calvário é coisa séria. São aqueles para os quais o Calvário é uma coisa absurda, porque ali o meu Salvador sangrou, porque ali o nosso Senhor se rendeu. É claro que o pão e o vinho são símbolos, mas eles simbolizam o corpo perfeito de Jesus entregue por nós, e o seu sangue imaculado que ali verteu, que marcou o madeiro, como o sangue do cordeiro naquela noite marcou os portais da casa dos hebreus no Egito. Sangue este que lava a nossa alma dos nossos pecados e purifica o nosso coração, para que nele haja um trono real. Não é pouca coisa, é muita coisa. Nós fomos fazer uma visita essa semana à dona Gigi, você conhece? E fomos eu, pastora Gracinha e irmã Genilda, irmã Marli e irmã Morazita. Irmãos, além de cantarmos, lemos a Bíblia, nós testemunhamos uma oração assim de 3 minutos, será? Para mais, né? De alma, uma alma orando. Doutor Elias, preciso de uma orientaçãozinha do senhor no final. Uma alma orando, diferente. Um corpo todo machucado, mas uma alma exaltando ao Senhor. Irmãos, isso tem preço. E o preço dessa possibilidade foi a cruz. O preço deste ser possível, desse clamor na terra, por estar ali onde tudo é brilho. O preço é o que esta mesa simboliza. Ele foi lá, em nosso lugar. Quero convidá-los a refletirmos muito nisto. Depois deste culto, leia mais o capítulo 13, e aí vai até o 16, porque já entra no Espírito Santo, né? E vamos viver esse ano. Estamos no começo dele. Estamos no começo dele. Vamos ver esse ano dentro da perspectiva deste tema da nossa igreja para esse ano de 2017, plantados em Cristo. Essa foi a visão do profeta, coisa de um enxerto.
Lá em Suruí, Leandro tirou uma única laranja que tinha numa laranjeira, no pé de laranja lá, pensando que era um limão. Estava quase madura. Ele tirou pensando que era um limão, porque a gente enxertou a laranja ali naquele limoeiro. É isso que aconteceu comigo e com você. A vida é para ser amarga, mas nesse pé de limão pode nascer uma laranja lima, porque o Espírito Santo enxertou Jesus em você. O Espírito Santo enxertou Jesus na gente. É laranja lima, muito docinha, meu irmão. Essa natureza de limão azedo está na cruz do Calvário. Foi o preço que ele pagou. Não é para a gente reviver aquilo e viver aquilo. É para a gente ser essa laranja lima doce. Nós fomos enxertados. Houve uma cirurgia espiritual feita pelo Eterno. Quem estava com um bisturi na mão era o Espírito Santo. E a semente que não nos foi enxertada foi a semente eterna, a semente pura, a semente da graça, a semente do amor, a semente do poder, a semente da autoridade contra as trevas, a semente da autoridade contra a dor do mundo e seus ardis. E isso acontece quando o pecador caminha até ao pé da cruz. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Deus, em Cristo, determinou nos salvar e nos salva na cruz. Quando quero te convidar a ler mais essa passagem, quero te convidar a refletirmos e aprendermos agora com Jesus alguns valores muito nobres da fé cristã, à luz da ceia e daquele momento que eles viviam, deste capítulo 13 de João. Primeiro é a vida de serviço. Primeira lição a aprender é a vida de serviço. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. Irmão, servo abriu mão da honra. Quem quer servir, serve, sentando ali, sentando aqui, sentando lá, ou sentando aí. E esse momento, esse contexto nos ensina a lição do serviço. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então veja que ele tira de sobre si a toalha. Seu corpo está desnudo agora. Ele abriu mão da sua honra. Ele está transferindo a honra para os seus servos. Se eu tiver que transferir alguma coisa para você, pastor Damásio, é honra. Se eu tiver que transferir alguma coisa para as queridas diaconisas, é honra. Para os queridos diáconos, é honra. Eu não posso lhe servir com maldade. Eu não posso lhe servir com insolência. Quando eu pedi ao pastor Haroldo para fazer uma visita à casa da irmã Nelly Porto, não é o nome dela? Nelly Porto.
hein, Siqueira? Está dormindo, Siqueira? Quando eu pedi ao pastor Haroldo para servir na casa da irmã Vilma Porto, está lá. Irmã Vilma Porto já estava servindo a um marido que não se convertia. Ele morreu convertido. Ela lutou até o fim. Mas um dia apareceu um cano de revólver na costela do Haroldo, irmãos. E as irmãzinhas que estavam lá, queridas, só orando. Ninguém agarrou aquela mão. Só orando. Falei, Haroldo, desculpa, passar essa bola para você. Mas ele teve o prazer de ver aquele homem entrar no templo. Teve o prazer de fazer um casamento espiritual dele com a irmã Vilma. É transferir honra, mesmo que seja para alguém que só não te matou porque o anjo não deixou. Só não te matou porque o anjo não deixou. Porque desnorteado já estava. Irmãos, não vamos viver 2017 longe dessa perspectiva não, porque o ano 2017 já será um ano tremendamente desafiador. Vamos enfrentá-lo no poder e na autoridade do nome de Jesus. Não vamos enfrentá-lo com o teor de ensino que a gente tem acumulado não, porque não vai valer. Não vai valer. O que vai valer é a autoridade do nome de Jesus que vive dentro da gente, privilégio que os patriarcas e profetas não tiveram. Jesus se mune de uma toalha e serve aos seus discípulos. Na ceia, com absoluta clareza, Jesus mostra que viver o Evangelho é servir e não ser servido. Hoje eu fui falar com a Lirinha e com o Josias coisas deles, eles é que sabem. Eles é que sabem. E eu fui falar com eles. E eles disseram, está legal, pastor. Por uma questão de serviço. Por uma questão de serem servos. Meus irmãos, eu vou falar uma frase agora aqui que eu quero que você grave, porque eu tremi quando estava escrevendo isso aqui. Há poder numa vida de serviço. Quando você serve aos outros, Deus libera poder para a sua vida. E tem muita gente contando só com o poder dos outros, porque não tem espírito de serviço. Pastor, dá um jeito no meu marido que eu não quero mais ele não. Pastor, não aguento mais essa mulher. A gente pensa que serviço é só ir lá na favela, pegar e tal. Ele vai começar na nossa casa. Vai começar no nosso mais recôndito sentimento. Olha que expressão esquisita. Mais guardado dos nossos sentimentos. A poder, a graça, a porção do amor de Deus no serviço. Por isso, há muitos anos atrás, escreveram um hino
no serviço do meu rei, eu sou feliz. Serviço não significa dinheiro. Serviço não significa emprego XYZ. Serviço significa felicidade, alegria. Moisés, vai buscar o meu povo. Ouvimos isso essa semana também. Mas, Senhor, e se o faraó não deixar? Deus ainda foi jeitoso com Moisés. O que você tem na mão? Uma vara. Joga no chão, cobra. Pega a cobra, vara. Põe a mão dentro do seu peito. Tira, lepra. Põe de novo. Sanzinha. Esquece faraó. Esquece faraó. Sua tarefa é só tirar o meu povo de lá. Faraó é comigo. Por isso que há poder no serviço. Eu vou dar uma passeada, vou tirar os óculos, porque eu vou ver menos. Mas você vai ver mais meus olhos. Dá uma passeada em todo o templo. Por isso que há poder no serviço. É o poder de Deus quando eu estou a serviço dele, e poder de Deus em meu favor. Tira o meu povo de lá. O faraó é comigo. Mas, Senhor, tu vai desesperar o Egito todo com essas pragas, e elas não tocarão no meu povo. E elas não atingirão o meu povo. Tem muito piolho, tem muito gafanhoto, tem sangue, mas meu povo tem água para beber. Só tem uma que meu povo tem que avisar. É a última. Bota o sangue do cordeiro na porta, senão vai morrer junto. Há poder no serviço, porque nós somos os operacionais do serviço. O gerador e o gestor é o Todo-Poderoso. Então, no serviço, na vida de serviço que você vai decidir viver em 2017, o poder emanará do trono da glória de Deus, mas é na sua vida, é na sua casa, é na sua família, é na sua célula, é na sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. As pragas do Egito, irmãos, essa pestilência toda da nação não é da nação, não, é desta nação, para melhorar. Essa pestilência toda da nossa nação, esse sufoco todo do nosso estado, as intrigas da nossa cidade, essas pragas não nos ceifarão. Tu não acredita muito nisso não, né? Essas pragas não nos ceifarão, como as pragas do Egito não atingiram o povo de Deus. Diga amém. Segundo lugar, uma lição de fé. A ceia, no contexto de João 13, nos traduz uma lição de fé. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. Olha, Pedro podia pensar assim, João, André, Tiago, glorificado na vida desse traidor? O cara traiu Jesus, e como é que Jesus diz, agora é glorificado o Filho do Homem? O que tinha que acontecer aquilo? Porque era um item, era um parágrafo do projeto de Deus. Não dependia daquilo. Mas o inferno seria confrontado. O inferno seria confrontado. A artimanha do inferno não prevaleceria. Então, Deus já sabia. E Jesus declara: agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele, no Filho do Homem. Apesar do autor da traição ser Judas. A gente só passa por isso aqui crendo. Isso não entra fácil, não entra no entendimento da letra. Isso só entra na unção do Espírito.
Como é que Jesus vai ser glorificado a partir da traição de Judas? Porque não tem mais nada para acontecer, agora é cruz mesmo. E é na cruz que tudo vai acontecer. O Pedrão entendeu tão pouco que quis impedir que Jesus fosse à cruz. Foi fazer ali com o Malcolm o que o Satanás fez naqueles momentos lá do deserto: tentar desviar Jesus do caminho da cruz. Lá no Monte da Transfiguração também, coitado dele, deu. Por isso que a gente de vez em quando entra numa que a gente pensa que é de Deus e não é nada de Deus. Lá no Monte da Transfiguração também fez isso. Senhor, aqui, o Senhor está aqui, Elias está aqui, Moisés está aqui, vamos fazer uma tenda para cada um e vamos ficar aqui. Se eu ficar aqui, eu não vou à cruz, moço. Se eu ficar aqui, por mais bacana que seja, a missão não será cumprida, moço. Se eu ficar aqui e não for à cruz, as milhões e milhões e milhões de almas, milhões de almas que vão herdar o céu, vão para o inferno. Cala esta sua boquinha. Me escuta, moço. O que você entendeu do que você leu não foi exatamente tudo como meu pai quis dizer. Eu tenho que ir lá. Então a gente não pode ficar aqui. Não faça uma proposta dessa. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Daqui é para Getsemane Cruz, não tem mais nada a fazer. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo, e a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Ainda não é o céu, ainda não é o Pai, é o Calvário, é a cruz. A cruz só era dele, porque só ele podia representar a humanidade toda lá. Só ele. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Quanto ao que você está querendo, eu vou dizer daqui a um pouquinho mais. Em João 14:3, vou te alegrar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas eu já terei pago o preço da sua vida na cruz. Por isso é meu, sua vida é minha. Não sou impostor, eu vou pagar esse preço. E esse preço você não pode pagar por mim. É fé, meu irmão. É fé, minha irmã. A vida ficou automática, a vida ficou videogame. A vida ficou de videogame. Tem um garotinho da seleção sub-17 brasileira que dizia: eu brincava no campinho careca de São Gonçalo. Eu brincava no campinho careca de São Gonçalo, agora eu brinco no futebol de videogame. A vida virou videogame, mecanizada, automatizada. E olha, uma tecnologia de ponta. Mas a gente não pode se iludir. A salvação não virou videogame. Ela não vai ficar automática nunca. A santificação não virou videogame. Ela não vai ficar automática nunca. É Jesus e o Espírito Santo. Ou então não tem salvação e nem tem santificação. Tomar o cálice do sacrifício dele estava relacionado à esperança da glorificação que seria consumada na ressurreição. A celebração da ceia é o esboço da pregação do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Em terceiro lugar, a lição que aprendemos é de humildade. De 12 a 16, lemos: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E hoje eu queria te desafiar. Daqui a pouco nós vamos cear, nós vamos trocar os cálices. Mas eu queria te desafiar a ir lavar os pés de alguém cuja relação esteja rupturada. Olha o raciocínio que eu vou te pedir fazer comigo. Jesus está no mundo. Jesus está no mundo. Mas ainda não foi à cruz e não ressuscitou. Pedro tem o selo da salvação? Jesus está no mundo. Anda com Pedro, André, Tiago, João e etc. Mas Jesus ainda não foi à cruz e não ressuscitou no poder do Espírito Santo. Tem selo de salvação em João? Não, mas foi de quem Jesus lavou os pés. Só faltou Jesus dizer para Pedro: moço, se eu não for à cruz, você está perdido, rapaz. Você não tem que ser meu amigo. Você tem que ter a nova natureza. E isso só vai acontecer quando eu ressuscitar e entrar na sua vida. Por hoje eu tenho entrado na sua mente. Por hoje eu tenho sensibilizado o seu coração. Você largou as redes, largou os peixes para me seguir. Mas eu tenho que entrar na sua vida. E só vai valer depois que eu passar pela cruz, ressuscitado, com a missão cumprida. Então eu não queria que você só trocasse o cálice com alguém que está aqui. Eu queria que você pensasse em lavar o pé de alguém cuja relação está rupturada. E isso está travando sua vida. Jesus fez isso, meu irmão. Ah, Jesus é Jesus, mas Ele vive em você. Se você quiser, Ele faz isso através de você agora. Diz amém. Diz aleluia. Você está impactado por essas verdades, mas celebre, porque é riqueza para mim e para você. É riqueza de vida. É qualidade de vida cristã para mim e para você. É domínio sobre o pecado, é domínio sobre as trevas, é domínio sobre a autoridade do diabo. Quarto, coragem. Que isso, pastor? O negócio dá é medo. Coragem, coragem. Olha o que está de 17 a 20. Ora, se sabeis estas coisas. E Jesus estava falando para eles: bem-aventurados sois se as praticardes. É sair da informação para a prática. Olha aqui, Jesus saiu do capítulo 3 de Gênesis para a cruz. Jesus saiu da promessa para o cumprimento da promessa. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, e a cabeça do Satanás foi esmagada na cruz do Calvário, e para sempre esmagada, porque ele ressuscitou. E o que ele fez lá é o cumprimento de Gênesis 3. É sair da promessa para o cumprimento da promessa. É sair da informação para a prática da Bíblia. E glória a Deus. Não estou mais triste. É como se dissesse: pronto, preguei.
pastores e amados diáconos e diaconisas e ovelhas queridas do Senhor Jesus Cristo. Paremos de brincar de relacionamento estourado, fingindo que está tudo bem. Tirar a roupa, porque a roupa do filho pródigo estava toda esfarrapada e o seu tórax, suas costas estavam aparecendo, que o pai disse logo: vestir-lhe, deu uma túnica. Eu prego uma mensagem da cura do paralítico que foi levado pelos 4 amigos lá em Cafarnaum. E eles desceram pelo telhado com Jesus. Aí, como é que desce? Tem escada? Tem escada. Tem escora? Ninguém viu. Eles estavam sozinhos. É o quê? Como é que faz? Eu creio que eles tiraram suas túnicas e amarraram uma nas outras e desceram. Sou especialista nisso. Leandro também, Major Edinho e Jeremias são especialistas nisso, né? E muitos outros. Amarraram e desceram ali. Só que para amarrar tinha que tirar. E tirar é abrir mão da honra. Mas nós vamos abrir mão da honra para que esse nosso amigo esteja aos pés do Salvador, do Curador, do Jesus Cristo. É Jesus fazendo agora, tirando a sua roupa, cobrindo-se com a toalha, mas na hora que vai enxugar o pé, ele tira também a toalha, ele transfere a honra. Transfira a honra para sua mulher, meu irmão amigo. Transfira a honra para o seu marido, minha irmã querida. Transfira a honra para o seu pai, meu jovem adolescente. Transfira a honra para sua mãe. Transfira a honra para o seu filho, querido amigo, companheiro de jugo, como eu também sou pai. Transfiramos essa honra. Isso vai nos dar coragem. Isso vai nos encorajar a viver uma vida cristã genuína, viva, aprofundada, enraizada mesmo. Não é qualquer ventinho de sentimento ou de doutrina que vai nos perturbar. Coragem. Jesus saiu da profecia de Gênesis 3 para o cumprimento dessa profecia nos evangelhos. A ceia do Senhor nos equipa para as traições nesta vida. Era comum ao anfitrião oferecer um pedaço de pão aos convidados. Jesus oferece pão molhado no vinho, que significa o seu sangue até para Judas. Coragem para amar o traidor. Coragem para amar os diferentes. E em último lugar, e vamos cear, uma lição de humildade. Verso 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A ceia nos desafia a unidade baseada no amor. Só o testemunho prático do amor de Deus pode gerar unidade no Evangelho. Irmãos, a igreja que vai ser resposta para o Brasil não é a Igreja Batista. Nós estaremos nesse negócio, mas não é a Igreja Batista. Não é a Igreja Presbiteriana. Fui pregar lá ontem, sexta-feira, aliás, sábado, né? Fui pregar lá sábado. 140 anos de campus. Chegaram antes da gente, eles foram os primeiros a chegar. Não será a Igreja Presbiteriana porque foi a primeira. Não será a Assembleia porque é a mais barulhenta. Não será a Igreja Metodista porque é a mais metoditizada. Não existe isso. Não serão os neopentecostais, será a igreja brasileira. É o povo de Deus que Ele vai usar. Para como o doutor Elias já está, para como o Senhor já está em posições de comando, comandarem a nação. Não é assim, mudou. Não, é exercício de ministérios bíblicos nas profissões, na formação de opinião. É a igreja dele. Cadê o Fabiano? Está ali. O senhor é comandante de unidade militar? É disso. É assim, na prática, que a coisa vai acontecer.
A unidade não é filha da dominação ou das grandes mobilizações para domínio. Ela emana do testemunho vivo do Evangelho nas nossas vidas. É o nosso amor a Jesus, é o nosso amor à sua palavra, é a nossa paixão pela cruz, é o nosso amor à igreja, é o nosso amor pelas almas para as quais ele morreu também, almas que ele virá buscar, igreja que ele virá buscar e nos fará unidos numa grande assembleia que o exaltará eternamente. Amém? Amém ou não amém? Que Deus, pois, nos abençoe. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmão Marcelo, eu me refiro ao irmão também, que se tornou uma autoridade constituída na nossa cidade também. Irmãos, o discernir hoje receber do Espírito Santo esta percepção de aprofundamento nas verdades da cruz, nas verdades da ceia. Bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém? Sairmos da informação que é boa para a prática que é necessária para que o reino de Deus avance no seu propósito de preparar o mundo para a volta do nosso Salvador, e que Ele nos abençoe. Oremos.